Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. CVBI 11, vale a pena? Venha saber. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário de papel. Ele é um fundo imobiliário de recebíveis. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 90,98. Ele entregou de dividend yield nos últimos 12 meses, 12,53%. Ele vem sendo negociado a um PVP de 0,96, ou seja, é um fundo que está com um pequeno desconto ali na casa de 4%, apesar de, na minha opinião, esse desconto ser um pouco maior. Como ele é um fundo de base 100, para mim, esse desconto vai estar ali na casa de 10, 8%. Ele é um fundo que é negociado com altíssima liquidez, negociando uma média de 2 milhões por dia, e ele também teve uma boa valorização, ou seja, ele estava até mais descontado do que isso, ele valorizou 17% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente consegue observar aqui? Ó? Atualmente ele está 90,99, mínima de 84 e máxima de 96. Ou seja, ele está até no meio do caminho aqui entre as mínimas e as máximas, né? Esse é um fundo que tem bastante histórico, então o que a gente consegue observar? Lá em 2019, ele estava sendo negociado ali próximo dos R$100, com alguns picos, né? Chegando ali na casa de R$123. Em março de 2020, esse fundo alcança incríveis R$67, em razão da pandemia, né, da situação pandêmica, mas rapidamente o fundo se recupera e aí volta ao seu patamar de R$100, inclusive ficando acima disso, próximo de 110. Durante o ano de 2021, o fundo regride, ele volta para o seu patamar de 100, tendo suas cotas começando a cair somente a partir do mês 8 de 2022. Nesse momento aqui, os fundos de papel começaram a sofrer bastante, com esse fundo não foi diferente. Ele chegou até bater ali R$88, esses R$84, mas esboçou uma recuperação vindo próximo do 100 novamente ali. Atualmente ele está ali nesse patamar de mais ou menos R$90. Voltando para o site, aqui a gente vê algumas informações como o nome do fundo, CNPJ, ele é um fundo para investidor geral, títulos e valores imobiliários, ele é um fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Taxa a gente vai deixar para ver dentro do relatório, não há que se falar de vacância para fundo de papel. Esse é um fundo que conta ali com 85 mil cotistas, ele teve uma boa base de crescimento dos seus cotistas e ele conta com pouco mais de 11 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente 94 e ele tem 1 bilhão e 40 milhões de patrimônio. E o último dividendo entregue foi de 75 centavos. Continuando aqui nesse site, a gente vê aqui a rentabilidade do fundo. Então o fundo ele não tem 5 anos, então ele perde um pouco aqui, ó, isso é um pouco de desvantagem para o fundo, que ele perde esse período de rentabilidade. Ainda assim, o fundo nesse período só está perdendo aqui para a rentabilidade do IDIV, que é o índice de dividendos das ações, que nos últimos 5 anos vem com mais ou menos 85% de rentabilidade. Ele está acima de todas as demais métricas, 45%, mesmo tendo ali um ano mais ou menos de desvantagem ou mais, né? O CDI do período é 42%, o IPCA 31%, o IFIX 40%. Ou seja, o fundo vem entregando uma boa rentabilidade, inclusive acima do CDI do período. Continuando no relatório, aqui a gente observa o dividendo entregue pelo fundo, então tem bastante inconstância. E essas quedas nos dividendos aqui, ó, elas se dão em razão do momento atual que a gente vem passando, né? Durante esse período aqui, a nossa situação econômica estava bastante complicada, né? O IPCA e a Selic do período e tal estava bem baixo, né? Isso aqui influencia a entrega do rendimento do fundo. E agora a gente chegou por alguns momentos aqui de ter o IPCA bem depreciado. E isso também influencia aí. Isso influencia o resultado que o fundo está conseguindo ter. Aqui a gente vê na prática os rendimentos do fundo. Então o fundo, ó, chegou a entregar valores na faixa de R$1,10, R$1, e eu acredito que ele vai voltar nesses patamares aqui, ó. E agora, a partir do mês 7, a gente vê o cenário de deflação ou de IPCA baixo, né? Então, os dividendos do fundo caíram aí para 85, 90, 70, 75. No dia 9 do 11, eles pagaram no dia 17 do 11, e eu acredito que em breve ele vai voltar à retomada da entrega dos seus rendimentos aí. Mais abaixo aqui a gente vê a média de yield do fundo, sendo que uma boa parte ele teve um yield na casa de 1,10, 1,20, ó. E atualmente, recentemente, ele voltou para esse patamar de 1,20, e atualmente, ó, os últimos entregas foram de 0,89, 0,76, 0,80, mas eu acho que o fundo vai retomar esse patamar, esse padrão que ele está conseguindo entregar. Então, pessoal,
Antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz nesse vídeo, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro ao nosso trabalho, os nossos canais aí, ó, Amuinvest, Amufiagro e Amudicas. Os nossos canais contam com um clube de membros. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, eu acho um valor barato e acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos apoiar, você ainda tem vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse fundo aqui, esse vídeo, né, está sendo gravado com bastante antecedência. Você tem preferência nos vídeos ou participa do nosso grupo fechado. Além do mais, quem é membro, né, além de todo o apoio, ele ainda tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Adquirindo a nossa planilha aí, você vai estar nos apoiando, e é uma planilha que ajuda no seu controle de ativos, ajuda na sua declaração de imposto de renda e te ajuda até a decidir qual o melhor ativo para você investir caso você esteja em dúvida. Compre a planilha para nos apoiar, obrigado vocês que apoiam. Nós contamos também com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. Esses e-books possuem linguagem fácil, de simples entendimento, né? Fácil aprendizado. Faça a aquisição desses e-books aí, porque você vai aprender bastante e ainda vai apoiar o nosso trabalho. São e-books bem baratinhos e acessíveis. Muito obrigado aí vocês que apoiam o nosso trabalho. E por falar em apoio, eu não poderia deixar de agradecer os membros. No canal Amuinvest, o Leonardo, o Rodney e o Marilson renovaram o clube de membros. Muito obrigado de coração. Lá no canal Amufiagro, o Alexandro renovou, além de renovar nível Gold, o Antônio renova com nível Silver e o F. Barros com nível Bronze. Muito obrigado vocês que apoiam aí se tornando membros. Os membros carregam o canal nas costas, vocês são importantíssimos para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Muito, muito obrigado de coração. Aqui agora nós estamos dentro do relatório do fundo, e é um fundo ó, com 27 páginas do relatório. Então tem informações aí pra caramba. Então aqui ele vai falar em que o fundo pode investir, ele tem uma ampla gama do que ele pode investir, ó, CRIs, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, são bastante coisas que ele pode estar investindo aí, ele tem bastante liberdade. É um fundo que cobra 1,05 de taxa, não tem taxa de performance. Mais abaixo aqui a gente vê que o fundo 100% dos seus CRIs, né, das suas dívidas, tem garantia imobiliária por trás. Isso aqui é algo muito positivo para o fundo, tá? E eles buscam um spread aí, ó, de 3 a 4% do seu benchmark. Pontos interessantes, ó, diversificação por segmento para reduzir risco setorial, o máximo de 10% do PL por ativo imobiliário. Então isso aqui para mim é algo importantíssimo para não acabar acontecendo o que aconteceu lá com Versalhes, HCTR, Deva, né? O máximo de 25% do PL para ativos subordinados, que são de maior risco. Ó. 25% do PL alocado em uma única região metropolitana, exceto se for São Paulo. E baixo risco de composição do portfólio, ó, com esse CR9 aqui é o limite que eles podem estar investindo. Então aqui são todas as segmentações que o fundo investe, ó, em shoppings, FIIs, FDICs, escritório, logístico, consumo, loteamento, residencial. Então o fundo tem bastante diversificação daquilo que ele pode investir. Comentários da gestão, né? Encerraram o mês aí com 1 bilhão alocados. De tudo que eles alocaram, 77% está alocado em IPCA, 12% alocado em CDI. Mais abaixo aqui a gente vê as informações do fundo, né? E aí você consegue ver tanto no patrimonial quanto o valor de mercado atualmente. Ou seja, um fundo que tem 1 bilhão e 53 milhões, hoje está valendo 1 bilhão e 14 milhões, né? Está com bastante depreciação. Na data de fechamento era 95 para 92 e a gente viu que ele está na faixa de 90. Então, está um pouco mais aí esse desconto. E o fundo mostra aqui com essa tabela de sensibilidade aqui, ó, a vantagem de você comprar o ativo descontado. Ó. Então hoje, como ele está nessa faixa de 90, já vai para IPCA mais 10 bruto e IPCA mais quase 9 líquido. E se o fundo for subindo mais, né? Ó, 94, 97, 99, vai ficando cada vez menor a taxa de retorno que você pode ter. Então, ó, naqueles 82 que o fundo já chegou a estar, R$ 84, ó, dava 9,5% a quase 10% de taxa líquida, né? Então, se você compra um fundo depreciado, a chance de você ter um retorno maior é muito melhor, né? Aqui ele fala em média liquidez que o fundo possui, né, também. A gente vai ver isso com mais detalhes mais à frente. Os rendimentos que o fundo possui, a gente já viu isso anteriormente, né, nos outros sites. A rentabilidade frente à emissão, essa parte eu costumo pular. E a liquidez aqui, para mim, o que importa também é ver isso aqui, ó. O fundo saiu de uma base de cotistas de 70 mil, que já era um número bem interessante, para atualmente na casa de 83 mil. Então isso aqui é um crescimento também bem interessante. E o fundo vem mostrando força no mercado. Quais os segmentos que o fundo investe? Então atualmente, ó, o fundo tem
22% em varejo, e aqui vai um elogio para a gestora, eu até reclamo demais disso nas outras gestoras. Vê como é muito claro você identificar aqui e aqui embaixo. Não tem como você confundir esse verde com qualquer outro aqui, né? Então, para mim, isso aqui é excelente, ó. 11% setor de loteamento, que apesar de arriscado, eu acho um setor bacana. 11% logístico, 11% residencial, 12% shopping, multipropriedade 11%, é um setor arriscado, mas é apenas 11% do portfólio, né? E aqui os demais setores aqui que ele ainda possui. É um fundo que também tem pulverização na região que os ativos possuem. Lógico que ele vai ter uma concentração maior em São Paulo, eu vejo isso de forma tranquila e natural, ó, 46%. E aí o resto está bem pulverizado pelo resto do Brasil, né? Me chama a atenção Pará, com 6,4% dos devedores, Tocantins com quase 5%, Mato Grosso com 7%, Distrito Federal com 6% e Rio Grande do Sul com 9%. Acredito que sejam as regiões de maior destaque aí. Pernambuco lá também com 4%. Mais abaixo aqui a gente vê, né, a distribuição. Então a gente vê que o fundo está bem indexado a IPCA, 86% IPCA, 14% CDI. Ele tem um bom LTV médio na faixa de 47%. Não vou falar hoje sobre LTV, veja os vídeos anteriores. E o rate, né, que é aquele rate médio que o fundo pode ter, né, CR9 aqui, que seria triplo B. Poxa, B é algo aceitável, né? E triplo B é algo ainda mais aceitável ainda. Então o fundo ele tem uma boa exposição de A para cima, ó, e apenas mais ou menos 1/4 do fundo que vai ser nível B, né? O resto é A, menos, A mais, A mais, duplo A e triplo A. Então, os seus devedores têm uma ótima qualidade de crédito, né? No mês de setembro, o fundo receitou 6,2 milhões advindos dos CRIs. Outras receitas, que provavelmente são os FIIs, gerou mais 1 milhão. Ele receitou um total de 7,4 milhões e as despesas totais foram de 1 milhão. No acumulado dos últimos 12 meses, que a gente vai usar para base de cálculo, né? O fundo teve despesas totais de 11,1 milhão e receitas de 132 milhões. Não é tudo isso aqui, ó, que vai para o bolso da gestão. Mas, como eles não fazem um destrinchamento das despesas, a gente vai considerar como se ele tivesse gastado 11 milhões com a gestora, tá? Ó, 11,1 milhão, isso no acumulado dos últimos 12 meses, tá? Vezes 100, dividido por 132,5. Então, o que a gente consegue observar? As despesas estão em 8,37% e talvez seja até um pouco menos que isso, né? No quesito de taxa, parabéns para o gestor, está excelente aí. E o fundo tem 21 centavos de reserva acumulada aí também, ponto interessante, apesar de ser baixa a reserva. Então, como é que é a composição do patrimônio do fundo? 827 milhões estão alocados em CRIs, que é 78% do patrimônio. FIIs, ó, 40 milhões, que vai ser ali 4%. Operações estruturadas, 120 milhões, 11%. Disponibilidade e dinheiro parado em caixa ali, ó, mais 7%, ele tem bastante recurso em caixa. Ele aqui não tem compromissadas, né? Então ele não tem alavancagem, provisões a pagar e rendimentos distribuídos. E aí, depois que você tira o bruto desses valores a pagar, sobra 1 milhão e 53 mil aqui de patrimônio líquido. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui formas de apoio gratuito para vocês. Nesse nosso vídeo aqui, se você quiser nos apoiar, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso são ações gratuitas, mas que pra gente faz muita diferença. Comenta aí pra nós. E aí? Você gostou desse nosso fundo, desse fundo aí? Você acha que ele é um bom fundo? Eu ainda vou voltar lá pro relatório e ver mais alguns detalhes a respeito dele. Mas comenta pra nós aí. Se você acha que ele é um bom fundo, se você teria cotas dele no seu portfólio, comenta que seu comentário é muito importante pro crescimento e desenvolvimento do canal. Eu tenho esse ativo aqui comigo. Acho um bom fundo, um excelente fundo seguro e que entrega um rendimento compatível com o seu risco-retorno. Tenho ele e gosto bastante da gestora e do ativo. O fato de eu ter esse fundo não significa que você deva ter. Isso não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Estude o ativo, entenda se ele, para você, né, se ele traz segurança, se ele é um bom fundo, se você acha que é compatível, tá? Jamais compre porque alguém disse que tem, ou venda porque alguém disse que não presta. Chegue você às suas conclusões para que você se sinta confortável, né? Para que você não seja induzido aí baseado nos outros. Nós temos um canal secundário e o nosso objetivo é tentar chegar a 1000 inscritos lá no canal Amuf Infra. Já estamos com 497, então nos apoie. Vá lá e se inscreva, ajude-nos a chegar aos 500, aos 700, aos 1000. Obrigado vocês que têm nos ajudado. Os nossos 4 canais aí estão presentes em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe. Eu abro caixas de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida que a gente vai tentar atender com máxima rapidez e presteza aí.
Voltando aqui para o relatório, eu vou falar rapidamente sobre isso, tá? Eu não vou tecer comentários assim com muita demora, mas aqui a gente vê, ó, o total que ele tem em ativos do segmento residencial, ó, 103 milhões. E aqui a gente vê um por um os devedores, né? Com exposições, ó, de 1%, 2%, sabe? São exposições bem pulverizadas. No próximo segmento aqui, que é loteamento, que é um segmento arriscado, né? Ainda assim, as maiores exposições é 4%, 2%, 2%. É algo totalmente tranquilo, né? Agora, sempre fique atento a isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui em cima. Quando você for olhar um relatório, procure ver nesse jeito, ó. Vitacom, Spot, Gafisa, Normandie, CRI Benedito A. Então pode ser que tenha o B, tá? Ou outros, tá? Ó, Independência, Invert, Cashme e Vitacom. Ó, Vitacom 1, Vitacom 2. Então Vitacom, na verdade, é mais de 1% de exposição. Procure ver dessa forma para que você depois, né? Porque isso aqui você tem... Se der problema, dá problema no devedor. Então, ó, Colorado A, Colorado B. Tá? É bem irrisório o percentual que ele tem. Toscana A, B, C. Juntos aí vai dar mais ou menos 1%. E outra coisa, né? Que depois que a gente viu lá com Versalhes, HCTR, Deva, tentar saber se às vezes esse Colorado com esse Toscano aqui não seria do mesmo devedor, né? Enfim, continuando aqui, ó. De multipropriedade são percentuais de 4% cada um dos devedores, ó, não é algo tão grande assim. E eu acho que é por causa dessas multipropriedades que talvez o fundo esteja sofrendo tanto. Então, o setor de debt care, que me falaram que isso aqui é setor de pós-morte, né? Cemitério ou coisas afins. Então, 4% e as outras exposições menores aí. Mas como tudo é o Cortel, né? Então, esse Cortel aí vai dar 4 vezes 7, 28. Vai dar algo mais ou menos 6, 7%. Continuando aqui, a gente vê do segmento logístico. E aí ele tem exposições um pouco maiores, mas ainda assim, ó, 7% seria a maior exposição. Segmento de infraestrutura, 2%. Segmento educacional, 5,5%. Ou seja, você vê que as maiores exposições do fundo são percentuais baixos ainda assim, né? E aí ele vê um ativo da própria casa que eles fizeram exposição maior. Esse VBI preferencial aqui, ó, quase 9,5% de exposição. O restante está bem pulverizado. Shoppings, nenhuma exposição alta. Escritório, também sem exposição alta. Setor de energia também, bem pequenas exposições. E os FIIs que ele possui exposição também, nenhum com exposição alta, ó, pequenas exposições. Dali 3,9% do portfólio aí. Ele tem o MCHY, HREC, Game 11, MCHF e o SPXF. Então, pessoal, eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário. São somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado vocês que fazem doação para o Pix do canal, vocês que têm se tornar do membro, vocês que adquirem os e-books ou a nossa planilha de controle financeiro, muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain